mais que suficiente para honrar com seus compromissos. Estão falando muito sobre uma suposta estadualização. O que você acha disso? Esse é um tema que passa profundamente pela questão acadêmica, e aí eu preferia que a reitora, a professora Joana, respondesse sobre isso. Aproveitando que você falou em reitoria, pode haver mudanças na reitoria, no comando da universidade? Pode. Poderia. Mas já tem alguma previsão? Já tem alguma... Não, eu acho que o momento agora não é... A professora Joana tem uma longa história com a universidade. Ela tem sido nesse processo de entendimento, porque realmente estamos numa fase de entendimento, por mais que algumas situações tenham que ser tomadas, mas de uma forma geral estamos entendendo ainda o que é a fundação. E ela tem sido muito disponível, muito proativa, e tem sido muito boas as conversas com a professora Joana no entendimento da parte acadêmica. Então, é dever e direito do interventor fazer as alterações que ele julgarem necessárias. É só nesse sentido que eu te informo que a reitoria pode ser modificada. E mudanças do conselho diretor da fundação? Na verdade, a fundação, ela, pelo que eu entendo, quando houve a nomeação do interventor, todas essas instâncias elas foram afastadas. Né? Então, pelo meu entendimento... Terá que ser formado outro? Como é que fica a situação da fundação? Não, a fundação tem hoje. Você tem um conselho consultivo, diretor, são termos e grupos que se formam para gerir a universidade. Então, por decisão judicial, esses grupos abriu-se mão dessa estrutura e criou-se uma nova, que é do interventor. Então, hoje nós estamos aqui, hoje temos, contando comigo, 7 pessoas do grupo do interventor trabalhando hoje na universidade. Em relação às causas dessa crise, vocês já chegaram à conclusão assim, de que houve má gestão e existe alguma atitude para ser tomada em relação a isso, às gestões anteriores? Eu acho que não cabe ao interventor olhar muito para o passado. Eu quero olhar para o passado para entender o presente e me guiar para o futuro. Então a minha preocupação inicial é com relação ao entendimento se as coisas que ocorreram no passado parece sugerir má gestão, mas não cabe a mim aqui dizer se foi ou não foi e fazer julgamento de valor. Eu quero olhar para frente e recuperar a fundação e a universidade. Vocês avaliaram de que ponto que começou toda essa crise? Não, por isso, a gente conversa com muitos funcionários que realmente têm um histórico muito longo e cada um conta um pouco do seu ponto de vista, então a gente vai absorvendo isso, mas justamente só para entender o tamanho do problema e encontrar uma solução. Eu não estou muito preocupado em qualificar a gestão anterior como boa ou ruim, estou preocupado em atuar no meu dever judiciário, que foi o que o juiz me colocou como interventor para dar uma solução ao problema. É nisso que eu estou absolutamente focado. Para deixar bem claro um fato, o indivíduo Brás Pagani tem alguma coisa a ver com a Unicor? E faz parte da administração? Não. O que ele comenta de ser diretor de um escritório lá em Belo Horizonte, isso ainda... Ele já foi comunicado, ao que me consta, mais de uma vez com relação a essa situação absolutamente irregular. Inclusive, ao que me consta, então eu quero que, se forem citados sobre esse assunto, dizer qual é a minha opinião, porque ao que me consta, isso não é eu não tive tempo, até porque eu tenho coisa mais importante do que ficar. Ao que me consta, inclusive, ele tem um imóvel da fundação em Belo Horizonte, onde ele faz uso, já tem uma ação de despejo, não conseguimos tirá-lo ainda. Então, o assunto Brás Pagani é um assunto que ele cabe mais ao jurídico da fundação do que ao interventor ou quem seja o gestor que esteja aqui. É assim que eu gostaria de tratar, acho que é um tema jurídico. Basta-se alguns comentários na nossa cidade que outras universidades solidificadas, sólidas financeiramente, estão de olho nos acontecimentos. Você acha que isso aí, se caso amanhã ver a possibilidade de essas universidades somarem e vierem para cá, tomar posse junto da Universidade Unicor? Como assim? Não entendi. Outras universidades já estão de olho nos acontecimentos, finalmente, dessa situação.
Então, comenta na cidade que tem outras universidades querendo comprar aqui. Cogita-se assim, que possa ter realmente universidades interessadas em assumir aqui, ó, ser a mantenedora da Unicor? Vou ser bastante transparente com relação a isso e gostaria que essa opinião fosse repassada aos ouvintes dos senhores e senhoras. O mercado de educação, hoje em dia, é um mercado aquecido, ou seja, há transações de universidades, de faculdades, escolas. Hoje você tem 4 empresas em bolsa de valores que se dedicam somente ao setor educacional. Então não é um setor como era aos olhos do investidor privado, talvez há 10, 15 anos atrás, onde não tinha esse interesse de investidores privados, investidores que são puramente financeiros, que entram para realmente rentabilizar o seu capital e não tem muito interesse efetivo em... Então, esse é um mercado aquecido. Se a universidade quisesse se colocar à venda, eu tenho certeza que teria muitos interessados. Tenho certeza que tem muitos. Só que o meu papel aqui não é de vender a universidade e em nenhum momento a gente trabalha com essa hipótese, então esse é um ponto que eu não estou nem muito preocupado. Mas ser parceira? A Fundação Getúlio Vargas está desenvolvendo uma parceria com a gente, acho que a gente vai conseguir montar esta parcerias e outras, tantas quantas forem necessárias, mas estamos falando de parcerias que estão associadas a um objetivo acadêmico, que estão focadas em determinados cursos, né, uma coisa muito específica que não tem absolutamente nada a ver com vender ou não vender a universidade. Então, queria que isso ficasse bem claro. A universidade não está à venda e o interventor não gasta um segundo do tempo dele com relação a se vai vender ou não, ou se escuta ofertas de compra sobre a universidade. E nem acho que se faça necessária a venda. Tá? Então, para encerrar, então, só a gente falar uma coisinha. Hoje, os bens que a Unicor, a universidade, tem, são capazes de saldar a dívida da Unicor? São. Todos os bens? Todos os bens. São capazes. E você só sai quando isso acontecer, quando tiver já a situação resolvida? Não, então, aqui tem dois aspectos que é importante. Tem a parte que é o endividamento, que precisa de uma solução, e você tem uma outra questão que é prejuízo recorrente. Não adianta a gente resolver o endividamento e continuar com prejuízo recorrente, porque daqui a um ano vamos estar com uma dívida enorme oriunda dos prejuízos recorrentes. Então a questão do endividamento, ela passa na parte da parte trabalhista, essencialmente pelo pagamento imediato, que é esse o caixa que a gente tem que gerar de curto prazo para honrar esses compromissos com os professores. Que é a nossa luta diária aqui. Ponto. Tem o endividamento bancário, que também precisa tem a sua sequência de passos de pagamento que a gente vai cumprir, ele é um pouco mais longo, né? A gente tem como se está relativamente equacionado. Tá? Agora, você tem a parte dos prejuízos recorrentes. Eu preciso trazer essa universidade para um ponto de equilíbrio, ou seja, ganhar 10 e gasta 10. No zerar, eu não gero mais endividamento por conta de prejuízo. Então, essa parte aqui é uma parte que a gente precisa resolver na unidade de tempo-dia, e está aí por conta da venda de 1 ou 2 imóveis, para justamente você pagar isso de imediato e resgatar os profissionais da organização. A parte bancária vai ficar para depois. Eu já avisei isso, e aí eu não estou querendo aqui me parecer mais forte que o gerente do Banco do Brasil, mas eu fui lá ter uma conversa com ele e com os outros gerentes da Caixa Econômica, até porque eu acho que devia isso a eles, né, assumir como interventor. Eles são dos fornecedores, bancos que mantiveram isso aqui funcionando, então não tem que se olhar para o banco com um olhar pejorativo, né? E assim como fornecedor que a gente tem que cumprir as questões, fui falar para ele que eu conheço muitas organizações que funcionam sem empréstimo bancário, só que eu não conheço nenhuma que funciona sem pessoas. E que ele precisava entender que o momento é de pagamento de salários, porque se a gente não recuperar não colocar os funcionários no track de novo, seria inevitável o colapso, como é em qualquer lugar. Em qualquer lugar é assim. Pode demorar um mês aqui, no outro lugar a turma aguenta mais 3 meses, o outro tem um pouco mais de sensibilidade.